Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos dar início, ao estudo da noite. Meu nome é Kênia, tá? Eu estou aqui, pela Espírita Jesus Amigo, lá da cidade de Esmeraldas, Então, antes de fazer a prece inicial, eu vou passar uns recados que a casa nos pede. Tranquilo? O primeiro recado é sobre as lives que acontecem todos os dias. A primeira live é às 9 horas da manhã, que é o livro Fonte Viva, e tem uma sequência de todas as lições desse livro, do nosso mentor espiritual Emmanuel, que nos ajuda no entendimento do Evangelho. Então, todos os dias, às 9, nós temos um estudo dessa lição. Às 20 horas é o que está acontecendo aqui agora, É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é a sequência do Evangelho. A casa também, ela tem o atendimento fraterno, que é destinado a qualquer pessoa que encontre em aflição, de qualquer natureza, independente da religião, credo ou idade, tá? Qualquer pessoa pode enviar mensagem, que tem uma equipe para poder nos atender. A casa convida para quinta-feira, todas as quintas, 19h30, para o estudo sistematizado da doutrina espírita, que também é online. Envia mensagem que o pessoal atende. Se tiver vaga, vocês serão incluídos. Bom dia, Elina, Sueli, Sandra, Dados os recados, vou fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração, expandindo essa divindade que existe em nós, que somos nós, espíritos eternos, para receber o Evangelho do Cristo com um entendimento de luz, um entendimento de bondade, um entendimento de amor. Que nessa noite a espiritualidade cumpra tudo o que está programado. Que nós possamos receber essas bênçãos divinas e multipliquemos. Que assim seja. Então vamos lá, Hoje é o capítulo 19, nós ainda estamos no capítulo 19, que é intitulado A Fé Transporta Montanhas, e hoje nós vamos estudar o item 8 a 10, que é Parábola da Figueira que Secou. O evangelho que eu uso é esse, vai ter um momento aqui que eu vou ler, a parábola. Quem quiser acompanhar a leitura, para quem gosta, é esse o evangelho que eu uso, É capítulo 19, itens 8 a 10. Antes de eu ler a parábola e nós estudarmos em cima dela, nós vamos falar do Cristo. O tempo todo nós falamos do Cristo. O nosso estudo é baseado no seu Evangelho. O Cristo, quando ele esteve entre nós, o nosso irmão Jesus, ele se aproximou de todos. Ele conseguiu tocar a todos. A intimidade dele foi com todos, diferente de nós. Nós ainda não temos essa amplitude de estarmos próximos de todos, de ter intimidade com todos. Um dia nós seremos assim. Nós estamos caminhando para isso. Então, o Cristo é o mestre. O Cristo era pedagogo, é pedagogo, De vários títulos que demos a ele enquanto ele esteve conosco na sua jornada por esse planeta aqui, no meio de nós, fisicamente,
O único título que ele aceitou foi o de mestre, né? O mestre é aquele que ensina. E ele nos ensinou com exemplos. Então, ele usou sempre figuras. Ele usou as parábolas para poder chegar até nós. Quando ele esteve entre nós, né, ainda lá no Novo Testamento, Antigo Testamento, nós não tínhamos a evolução de hoje. Então, ele tinha de falar a todo tipo de personalidade. Homens rudes, pessoas menos esclarecidas, né? Sem imaginação para poder sentir algo, perceber algo, né? Não tinha a capacidade que nós tínhamos hoje. Quando Cristo nos disse, ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, né? E vejam aqueles que tenham olhos de ver, ele usou as parábolas, os seus exemplos, né? O material ele usou para que nós pudéssemos ver melhor. Ele, com a sua pedagogia, com a sua iluminação, aquilo de material tocava os nossos olhos. Então, nós compreendíamos melhor. A sua força de linguagem, os seus exemplos com a fala e logo em seguida com a ação, né, fez com que o quê? Nós compreendêssemos melhor. E aí apurando os nossos ouvidos. Porque cada um tem um meio de aprender. Uns aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais, né, com o olhar e escrevendo, e assim nós vamos evoluindo. E ele usou as parábolas para poder chegar até nós, para poder fazer com que nós compreendêssemos aquela mensagem que ele tinha de passar para nós. Porque a linguagem dele, até hoje, ainda não é clara a nossa evolução, né? Nós temos a linguagem ainda o quê? Rude com relação à linguagem da espiritualidade maior, com relação aos espíritos crísticos, aos espíritos evoluídos. E isso, com o passar do tempo, é lógico, nós iremos desenvolver isso e iremos nos purificar. E no estudo da noite, nós iremos falar sobre a figueira que secou, né? A figueira, ela é mencionada no Evangelho em mais de 50 textos bíblicos. Então, ela foi muito usada, desde o Antigo Testamento até pelo Cristo. Lá na Gênesis, Adão usou a figueira para poder se cobrir. E a figueira é uma planta, é uma árvore, né, que ela é rude, ela tem muitos anos de vida. Ela não é aquela planta que necessita de muito cuidado, né, que tem pouco tempo de vida. Ela tem muitos anos de vida, vidas longas. E naquela época, já no Antigo Testamento, o seu fruto, que é o figo, ele era alimento principal e ainda usado como remédio. Então, a figueira, ela tem, né, desde aquela época, né, ela era usada para poder exemplificar. Os profetas a usaram no sentido figurado de linguagem e ela era bem vista a todos. O seu fruto era alimento e remédio, era muito utilizada.
Então o seu cultivo era fácil, né? Todos cultivavam. Aonde você iria, tinha uma figueira, porque aquilo dali era o alimento da época, né? Era a safra da época. E lá no Antigo Testamento, nós encontramos menção à figueira, menção a esse fruto. Lá em Naum, no capítulo 3, versículo 12, ele nos fala que os figos temporão, eles são apreciados pelo seu sabor delicado. Porque nós temos as frutas temporão e as frutas da safra, né, da época certa. Então, os figos temporões, eles eram mais saborosos. Então, todos queriam, né, apreciar, poder comer daquele figo temporão. Assim como até hoje nós temos desejos, né, na comida, lá também tinha. Antigamente a gente tinha, no Antigo Testamento também tinha. E Miqueias, no capítulo 7, versículo 1, ele fala que a alma deseja figo temporão. Então, a figueira, naquela época, era uma planta, né? O seu fruto era algo desejado, era muito simbólico. Então, não era uma coisa qualquer, tinha todo um mistério ali atrás daquilo tudo. E o Cristo, o evangelista Marcos, contando para nós a parábola da figueira que aconteceu, né? Ele contou aquele acontecimento para nós, e está lá no seu Evangelho de Marcos, que Kardec usa aqui, o Evangelho de Marcos. Ele nos conta como o Cristo, naquele momento, de chegar até nós, de chegar aos seus discípulos, para passar o seu recado, ele usou a figueira. Então, o estudo da noite é nós tentarmos entender com uma amplitude maior essa parábola que o Cristo de amor, o Cristo de luz, a quem nós seguimos, nós vivenciamos o seu evangelho, ele amaldiçoou uma planta. E aí nós vamos ver, né, na análise do estudo, dentro desse caminho, que por trás disso a mensagem é divina, a mensagem é sublime. Ele, para chegar até nós, ele usava aquilo que ele tinha na época que estava próximo a ele. Né? Ele tinha de cumprir aquilo que estava programado. Agora, eu vou ler, aí quem quer acompanhar, é esse o evangelho que eu uso, tranquilo? Vamos então ler a parábola para a gente poder recordar e depois analisá-la em partes. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus.
Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e versículos 20 a 23. Isso que Marcos nos trouxe. E Kardec, nos ajudando a entender essa parábola, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá três nortes, nos dá três símbolos dessa figueira. O primeiro, ele nos diz o seguinte, que a figueira que secou, elas são as pessoas que têm propensão para o bem. Elas querem fazer o bem, mas não conseguem produzir. Então, são aquelas pessoas o quê? Que vivem de aparência. Elas têm a noção do bem, conhecem o bem, recebem o convite, mas sempre vacila na hora da ação. Muitos de nós vacilamos em determinados convites. Vacilamos em automaticamente fazer o bem. Devido ao quê? Ao orgulho, à ignorância, à vaidade. Ah, não, hoje eu não vou fazer. Eu já fiz muito esse mês. E a caridade não existe isso. Eu já fiz muito, eu agora vou dar um tempo. Não. O Cristo não nos disse isso. A espiritualidade não nos disse isso. Imaginem só, nos nossos momentos de desespero, nos nossos momentos de vibração baixa, o seu espírito protetor chega para você e fala assim: hoje não, eu já fiz muito, hoje nós vamos dar um tempo. Como você se sentiria? Né? As pessoas de propensão ao bem, elas estão sempre indecisas. Às vezes até fala que pratica, mas acontece que só fica na aparência. Não coloca aquilo para frente. É um projeto no papel. Essa é a primeira menção que Kardec, no seu estudo, faz sobre a figueira, o símbolo da figueira. Depois ele nos fala que a figueira são aqueles que, tendo meios de ser úteis, não. Aí ele já nem fala que é propensão para o bem, é ser útil, que também não deixa de estar ligado ao bem. Né? Aí nós nos tornamos o quê? Inertes. E nós temos de quê? Ter ação em tudo. Nós não podemos, né, ser útil. Ser útil desde o seu lar até fora dele. A criança, ela tem como ser útil dentro de casa. Os pais têm como ser útil dentro de casa e fora deles. Nenhum de nós, espíritos, temos a inutilidade. Todos nós viemos com um propósito, reencarnamos com um propósito. E nós sempre recebemos convite para praticar o bem, para sermos útil, para multiplicarmos.
Então, essa figueira estéril, essa figueira que o Cristo amaldiçoou, que secou, ela está aqui, essas explicações que Kardec nos traz. A última menção que Kardec fala sobre essa figueira que secou, ele nos fala dos médiuns, que os médiuns são destinados a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos e que eles se multiplicam para que não falte alimento. Pelo contrário, que esse alimento fique em abundância. Ele fala também que aquele médium que não se multiplicar, não for o alimento espiritual para ele também vai secar como a figueira. Assim como as pessoas que não querem ser úteis e que continuarem com falta da prática do bem, sem propensão ao bem. Então, nessas 3 colocações de Kardec, nós podemos raciocinar que somos instrumentos de Deus. Cada um tem uma evolução. Cada um tem um convite ao trabalho. Cada um vai dar somente aquilo que tem. E nós temos muito. Então ninguém pode ficar sem dar nada. Essa figueira, quando Cristo a amaldiçoa, quando ela seca, e ele a usa para poder chegar até nós, e Kardec, ele nos ajuda a entender, ali não existe maldade, ali não existe aquele Cristo que veio nos trazer o amor, que nos exemplificou algo ao contrário. No nosso entendimento, quando Pedro fala para ele, olha a figueira que tu amaldiçoastes, e o Cristo responde a ele com a palavra divina, é para poder deixar claro que ali tem uma lição. Nós temos de o quê? Ter olhos de ver aquela lição que o Cristo nos trouxe. Ele nos exemplificou algo ali naquela passagem. Ali naquela árvore, que era muito simbólica, que era usada, o seu fruto usada como alimento e como remédio, ali tinha a oportunidade de aprendizado. Assim como nós recebemos convite para trabalharmos na seara do Mestre. E aí, analisando trechos da parábola, nós vamos ter um maior entendimento quanto a isso. Porque essa parábola, quando nós estudarmos, quando nós aqui agora, através da minha cooperação, através daquilo que eu posso doar, cada um vai lembrar de alguma coisa, vai falar, essa parábola também serve para isso. Porque cada um tem um olho de ver, cada um tem um ouvido de ouvir. E cada um tem um aprendizado necessário. E nós somos tocados por isso. Então, nós vamos separar aqui os trechos e nós vamos começar com a saída do Mestre de Betânia, que também o evangelista Marcos começa falando sobre a saída de Betânia. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Então, esse é o primeiro trecho que eu separei. Betânia,
a cidade de Betânia era onde moravam seus amigos. Amigos ele era todos nós eram seus amigos. Mas ali na cidade de Betânia tinha 3 que ele demonstrava mais amor, ou melhor, os 3 demonstravam mais amor por ele. Era Lázaro, Marta e Maria. E tinha uma acolhida diferente. Nós temos muitos amigos, mas em cada casa, em cada lar que nós temos amigos, é uma vibração diferente. E assim como nós, ali em Betânia, era uma vibração diferente para o Cristo. Então ele estava ali rodeado de amigos. Aí quando Marcos fala que ele foi atrás de alguma coisa, não era propriamente atrás de figo. O que aquela planta, o que aquela árvore tivesse, ele aceitaria. Porque o Cristo, ele não estava com a fome que nós sentimos. Ele estava com a fome espiritual. Que lá na frente nós vamos entender o porquê de aqui eu falar fome espiritual. O figo, ele começa primeiro com uma flor. E essa flor, eu pesquisei na agricultura, né, para eu poder entender o que é a figueira, porque eu nunca vi uma. Ele é uma flor e ela desabrocha de dentro para fora. Então, quando ele vai procurar algo, né, e não era necessariamente figo, e a fome dele era espiritual, tinha de ter ali naquela figueira, no mínimo, as flores para desabrocharem, né, e vir a fruta. E aquilo não tinha naquela figueira. Então, o que é isso na análise de Kardec? As pessoas que aparentam propensão para o bem, mas ainda não produzem, ainda não dão aquilo que elas têm de melhor. Esse trecho aqui dessa parábola, né? O Cristo com a sua fome espiritual, ele já nos vê algo em nós e se aproxima e quer colher. Mas aí ele não acha nem as flores, que é o início. Porque o Cristo vai colher os nossos frutos. E aqui somos o quê? As pessoas que temos propensão ao bem. Mas ainda nós não conseguimos produzir. Nós ainda não conseguimos o quê? Agir. E aí nós temos de analisar isso. Como está a nossa florescência? Como que nós estamos crescendo? O Cristo virá. E ele vai vir e vai ver se acha alguma coisa em nós. Ele é paciente, ele vai esperar, ele vai entender, mas vai chegar um momento que nós vamos secar como a figueira secou. O próximo trecho que eu separei é: tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Então, o evangelista Marcos, ele nos fala
que o Cristo sabia que não era tempo de figo. E mesmo assim, ele cumpriu a palavra divina, que ninguém coma de ti fruto algum. O próprio Cristo disse que a sua fome é fazer a vontade de seu Pai. E é que nesse momento da parábola da figueira, ele estava praticando a vontade do Pai, nos dando um ensinamento. Ele usou a figueira para poder chegar até nós. Então, como que o Cristo saiu do figo e ele foi lá naquela figueira? Lembrando que no trecho anterior, Marcos nos disse, ele foi lá para ver se acharia alguma coisa, porque ele sabia que não era tempo de figos. Não ser tempo de figo. Que época? Quando que isso aconteceu? Estava mais ou menos entre final de março e início de abril. Por quê? Lê o Evangelho, que vocês vão ver na sequência do Evangelho, que logo depois foi o domingo de Páscoa. Então, a Páscoa aqui para nós, final de março, início de abril. E para continuarmos baseando no Evangelho, que é a nossa comida, que é o nosso fruto que vai saciar a nossa fome, Isaías, Jeremias e Oséias, ele nos dá uma lição de agricultura. Ele nos fala que os figos temporão, eles são no final de junho e início de julho. E a safra principal é em agosto. Se estava próxima a Páscoa, então realmente ali não era tempo de figo. O Cristo sabia disso, os discípulos sabiam disso, né? Porque já era de costume, né? A cultura deles terem o figo como alimento e remédio. Então realmente não era tempo de figo. E Mateus, no capítulo 24, versículo 32, ele nos fala que as folhas aparecem em abril ou maio para darem frutos. Abril ou maio, então é final de abril para início de maio. Aí as folhas aparecem para depois darem os frutos. Né? Eu poderia ter falado, eu pesquisei no site tal, de agricultura tal, e falaram isso. O Evangelho é rico. O Evangelho, ele nos dá o caminho. Isso daqui foi tudo tirado do Evangelho para termos, né, a ampliar o nosso conhecimento dessa parábola, que tem um ensinamento atrás dela, que na primeira vista, o espírito de amor, o espírito de luz, nosso exemplo, amaldiçoa uma planta. E estudamos, analisamos, vimos que é assim, né? Que tem tudo uma figura de linguagem. Então, lá no próprio Evangelho, nós encontramos argumentos para o Cristo sabia que não tinha figo, aquela figueira, ela se apresentou como uma planta temporão, porque Mateus fala que as folhas aparecem em abril para maio e que ali ela deveria dar fruto. E o Cristo foi atrás desse fruto temporão
Mas ele não disse, eu vou ali, porque ali tem que ter fruto temporão. Ele falou, eu vou para ver se eu encontro algo. É totalmente diferente falar, eu vou ali naquela figueira porque ali tem figo temporão e eu vou matar a minha fome, eu vou saciar a minha fome. Ele foi em busca de algo. Ele foi em busca daquilo que ela poderia oferecer naquele momento. Analisando esse trecho, nós vamos colocar ele no estudo de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquelas pessoas que têm meios de ser útil, mas não o são. Então a figueira, ela já estava naquele processo de dar o seu fruto. E ela não conseguiu dar. Ela não conseguiu dar nem as suas primeiras flores para poder daí dar o seu fruto, né? Nós temos a capacidade de ser útil, mas nós preferimos ficar na nossa linguagem pobre, ficar em paz, quer dizer, não ser incomodados por ninguém. E aí nós nos tornamos inúteis. Nós estudamos o Evangelho, nós temos uma tarefa na casa espírita para quem é espírita, nós praticamos a caridade, independente de crença, mas nós ainda não fazemos aquilo de coração, porque na maioria das vezes, na hora que nós precisamos de ser realmente úteis, nós recuamos. E nós já temos um preparo para sermos úteis a qualquer momento. Porque nós seguimos Cristo, nós somos cristãos. Então nós vivenciamos o Evangelho. Nós caminhamos para a vivência do Evangelho. Então nós já estamos com folhas para darmos frutos. E o Cristo vai vir e o Cristo vai querer colher esses frutos que estão em nós, que nós somos. E nós temos de estar vigilantes para que isso aconteça. O convite, né? O recado já está dado. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. E aí nós temos de estar o quê? Preparados. Vamos ao outro trecho que nós separamos. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Opa! A figueira secou até a raiz. O mestre amaldiçoou uma figueira tão bem amaldiçoado que ela secou até a raiz. E o Cristo usou isto. Da raiz à última folha. Se uma planta seca uma raiz, ela morre por completo. Porque a força da planta está na raiz. É o ditado que nós usamos: cortar o mal pela raiz. Essa foi a figura de linguagem que o Cristo nos ensinou. Nos ensinou, não, que o Cristo nos deu naquele momento. Ele usou o seu recurso. Assim como nós usamos recurso, ele usou o seu recurso para nos ensinar, para chegar até nós.
O que são isso? Corte pela raiz. Kardec deixa claro sobre os médiuns. São árvores destinadas a florescer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Mas Deus retira o dom que se tornou inútil. Seca pela raiz. Corta o mal pela raiz. Lembrando que todos nós somos médiuns. Mas nós temos aqueles nossos irmãos que são médiuns mais sensíveis, né, do que nós. Nós temos intuições, nós temos sensações, nós sentimos, nós pressentimos. Quantas e quantas vezes nós liga para um amigo, para uma amiga, para o pai, para a mãe, tá bem, eu tive um pressentimento ruim. Então nós temos esse dever de multiplicar. Nós temos esse dever de ser alimento para o nosso irmão através do Evangelho do Cristo. Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. O Cristo falou aos seus discípulos: tende fé. A falta de fé que eles tinham naquele momento ali, dos ensinamentos divinos. Por quê? Se a figueira estava com folha, ela já tinha recebido aquilo que ela precisava para produzir. Ela já estava pronta para poder se doar. Ela já estava pronta para poder multiplicar os seus alimentos, assim como nós. Assim como os discípulos que durante 3 anos estiveram do lado do Mestre, aprendendo diretamente com ele. Então nós recebemos o recurso, nós não temos a vigilância necessária para mantermos a nossa fé em Deus, para estarmos ligados a Deus. Então, quando Cristo fala, tendes fé, eu não amaldiçoei figueira, eu estou aqui, chegando até vocês através daquilo que eu tenho e vocês irão entender. Ele fala sobre a fé, ele fala que nós temos a capacidade de sermos multiplicadores, mas se nós estivermos crentes, se nós não hesitarmos. O nosso coração, ele tem de estar ligado a Deus, ligado ao divino, para que nós possamos produzir, para que nós possamos multiplicar. Essa figura de linguagem que o Cristo usou, ela nos remete à nossa vigilância. Nós estamos vigilantes? Nós estamos multiplicando aquilo que nós temos?
Nós realmente estamos sendo instrumentos de Cristo? Nos remete à nossa fé. Como está a nossa fé? Com os nossos irmãos, conosco mesmos. Que figueira nós somos? Ou melhor, e até nós somos figueira? E como nós estamos? Nós recebemos as 3 revelações. A primeira com Moisés, a lei da justiça, né? Ele veio e nos ensinou a cumprir a lei divina, a sermos mais justos um para com os outros. Aquilo que já estava dentro de nós, ele nos ensinou a colocar para fora. Cumprir os 10 mandamentos. Logo depois veio o Cristo, veio Jesus com a lei de amor. Ele exemplificou o amor. Ele nos deu a sua companhia física. Ele veio e nos falou, você pode. E eu estou aqui esperando e te mostrando que é fácil fazer. Mas você tem de permitir ser um fruto. Você tem de permitir se multiplicar. E estar conectado com o Pai o tempo todo. Se não conseguir, pelo menos na maioria das vezes. Porque o Pai sabe esperar. O Cristo sabe esperar. Nossos mentores espirituais sabem esperar. Mas vai chegar uma hora que aqui, como na parábola da figueira, vai vir e vão querer os frutos. E aí nós teremos que mostrar que frutos nós somos. E a terceira revelação que nos foi dada, o Espiritismo, o Consolador prometido, que nos ajuda a entender aquilo que ainda nós não conseguimos assimilar. O Espiritismo é claro, fora da caridade não há salvação. E que cada um recebe de acordo com as suas obras. As minhas atitudes, a minha fé, ela é caminho para a salvação de nenhum familiar meu. Ela é multiplicadora, ela é exemplo. Mas o que eu conquisto não salva o outro que está do meu lado. Mas ajuda como exemplo. Porque nós somos frutos. E através de um fruto vão vir outros frutos. Então nós temos de ser o figo temporão, que é apreciado, ou aquele figo que só vai dar naquela época. Ou sermos aparência, somente folhas. Isso nós vamos conquistar, nós vamos ser esse fruto se ficarmos vigilantes, vivenciarmos o Evangelho, estudarmos e vivenciá-los, estarmos com a nossa fé realmente em Deus. Deus acima de tudo. Nós somos multiplicadores, nós recebemos tudo de graça. Então nós damos tudo de graça.
Ficarmos inútil é cegueira. E os nossos olhos são luzes. Nossos olhos nos guia no caminho da luz. Não esses olhos aqui agora, mas os nossos olhos espirituais. Ele nos coloca em nosso caminho. É uma luz divina. Nos dias de hoje, se nós formos analisar, lá no Antigo Testamento, que eu comecei a falar sobre a figueira, né, trouxe o seu contexto histórico e mostrei através do Evangelho. Hoje, as nossas facilidades são inúmeras. Na época do Cristo, era tudo mais difícil. Hoje nós temos a tecnologia, vocês estão me permitindo entrar no lar de vocês, ser multiplicadora no lar de morte. A ciência. Temos um entendimento um pouco mais elevado de Deus, né? Nós temos um norte, nós temos uma bússola, que é a doutrina espírita, que é uma religião, que nos faz estarmos mais ligados a Deus, ao nosso ser maior. Nós, meus irmãos, somos espíritos imortais, mas também nós somos árvore. Se pegarmos as 3 revelações que eu trouxe aqui agora, Moisés é a raiz. Né? Ali ele nos ensinou a nossa essência, a lei da justiça, para nos firmarmos, nos basearmos na justiça divina. Jesus é o tronco que sustenta, né? A raiz ali sustenta o tronco e ele começa a nos segurar. Jesus nos segura. O espiritismo são os ramos, né? Os troncos pequenos das árvores. Nós, espíritos, nessa árvore, de acordo com a sua avaliação, de acordo com o seu conhece-se-te a ti mesmo, você é folha ou é fruto? Eu sou folha ou eu sou fruto? O que eu tenho para dar? Que fruto eu sou? Se o Cristo chegar aqui agora para colher o fruto dessa árvore, será que realmente você é um fruto para saciar o alimento do seu irmão? Você é multiplicador? É um instrumento de Deus? A parábola da figueira, ela nos remete à vigilância, ela nos remete à fé, nos coloca olhando para dentro de nós mesmos, para vermos, para analisarmos que fruto nós estamos dando ao nosso próximo. Em especial dentro do lar, que fruto você está dando ao seu lar, as pessoas que compõem o seu lar, a sua família. É a sua palavra, os seus gestos, as suas ações. Multiplicar. Então nós temos de tomar cuidado com tudo isso, para realmente
sabermos e termos consciência de que nós estamos multiplicando frutos. Conhece-te a verdadeira, a árvore, conhece pelos frutos que dão. Você não vai colher maçã de um limoeiro. Você não vai plantar uva e vai colher pera, vai colher maçã. Você colhe aquilo que você planta. Você multiplica aquilo que está dentro de você. Aqui na parábola da figueira, quando ela seca até a raiz, nós temos de analisar que esse secar até a raiz é aquele nosso momento em que nós estudamos, aceitamos os convites, praticamos o evangelho, mas somente na aparência. Nós somos folhas e já chegou o momento de sermos frutos. E mais ainda, saber que frutos nós estamos deixando pelos caminhos. Porque nós vamos plantar semente dentro de cada um. E essa semente vai dar frutos. Então, se nós plantarmos uma semente de discórdia, de desunião, uma semente contrária ao evangelho, ali não vai nascer um fruto. Como multiplicadores do Cristo, como uma árvore divina, nós temos de nos analisar. Nós temos de realmente praticar o evangelho do Cristo. E essa prática começa de dentro para fora. O convite à seara do Cristo, o convite à prática do evangelho, ele é constante. Ele é para todos. E nós já temos a maturidade espiritual, já grande o bastante para aceitarmos esse convite de braços abertos. A nossa vigilância, a nossa fé, a nossa vivência no evangelho é que vai mostrar a cada um que fruto você é. Que nós possamos, meus irmãos, nessa noite, desse estudo, dessa parábola, estarmos prontos para sermos os figos, os frutos temporões, aqueles que são apreciados por todos, aqueles que matam a fome de todos. O Cristo, ele já está querendo colher de nós o seu alimento espiritual, que é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é a nossa evolução, é a volta ao Pai. E o Cristo quer isso de nós. E nós iremos conseguir fazer isso vivenciando o seu evangelho. Eu agradeço a todos, agradeço a casa pelo estudo, agradeço a todos por permitirem a minha entrada no seu lar. Eu vou fazer a prece final agora. Pai de amor e luz e bondade, que as tuas bênçãos estejam em nosso lar, que a tua luz esteja em nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos ser multiplicadores do seu evangelho, ser instrumentos neste mundo de provas e expiações, amando e sermos irmãos um dos outros.
Que assim seja. Eu agradeço a todos, uma boa noite.